Bem-vindos a mais uma aula de desenho e análise de algoritmos. E o tema desta aula é pesquisa em profundidade e as suas múltiplas aplicações. Se na última aula já vimos como é que podemos usar pesquisa em profundidade para simplesmente visitar os nós e fazer tarefas simples como, por exemplo, descobrir a quantidade de componentes conexos ou então descobrir se o grafo é bipartido, na aula de hoje vamos falar de muitas mais aplicações. A ideia é mostrar-vos o quão poderosa e flexível pode ser precisamente a pesquisa em profundidade. De facto, eu até diria que a pesquisa em profundidade pode ser vista quase como um canivete suíço, no sentido em que realmente vos pode resolver muitas possíveis tarefas em grafos e se vocês conseguirem aproveitar bem a maneira como ela visita, conseguem realmente ter muitas aplicações possíveis. E para ilustrar isso, vamos começar por falar de como é que se pode fazer uma ordenação topológica usando então pesquisa em profundidade. Para conseguir resolver este problema, primeiro temos que perceber o que é que significa então uma ordenação topológica. Imaginem um grafo dirigido, onde, por exemplo, uma aresta significa que há uma precedência. Ou seja, que uma certa tarefa, por exemplo, até pode ser uma unidade curricular que tem precedência sobre a outra, tem que ser feita antes da outra. Ou seja, uma aresta aqui, entre o 1 e o 5, significa que o nó 1 tem que ser feito antes do nó 5. Essa tarefa tem que ser feita antes daquela. E, por exemplo, esta aresta aqui significa que o nó 4 tem que ser feito antes do nó 5. E esta aresta aqui significava que o nó 2 tem que ser feito antes do nó 5. Uma ordem topológica é uma ordem possível dos nós, de tal modo que nenhum nó aparece antes dos nós que o precedem. Por exemplo, o nó 5, como tem uma aresta vinda do 1, vinda do 2 e vinda do 4, apenas pode ser feito depois de aparecerem esses nós. E, portanto, no contexto deste grafo aqui, uma possível ordem topológica seria algo como, primeiro, o nó 1, porque não tem ninguém que o precede. Depois, seguidamente, poderíamos fazer, por exemplo, o nó 4, que apenas tem o nó 1 como precedente. Depois, por exemplo, o nó 2, que não tem nada. E agora que finalmente fizemos o 1, o 2 e o 4, já podíamos fazer o 5. E a seguir a fazer o 5, podíamos finalmente fazer o 6. Se já tivéssemos também feito o 3, né? Porque o 6 realmente só aparece depois do 5. O 3, por exemplo, é um nó que também, como não tem nenhuma precedência, tanto poderia ter aparecido antes de todos estes, como pode passar alguns pelo meio, e, portanto, no fundo, isto também ilustra o facto de que podem existir mais do que uma ordenação topológica. Ou seja, existem várias ordenações topológicas possíveis. Okay? E, portanto, a ideia para este início da aula é como é que nós podemos, dado um grafo dirigido, descobrir então uma possível ordenação topológica ou descobrir todas. Dependendo de qual é que é a aplicação, tanto nos pode bastar simplesmente uma, como podemos ter que descobrir todas. Mas neste caso vamos procurar então descobrir uma ordenação topológica que corresponda precisamente às restrições que eu aqui enunciei. Essencialmente, a primeira coisa que eu vos quero perguntar é um bocado se conseguem perceber qual é a relação da ordem de uma pesquisa em profundidade com uma ordenação topológica. E para isso, nada como realmente fazer um bocadinho de live coding, que é para tornar então a aula um bocadinho mais interativa, de certo modo. O ponto de partida que eu vou usar aqui vai ser o exemplo da pesquisa em profundidade que vocês também têm no fundo nas aulas práticas, na aula prática anterior a esta aula teórica, de certo modo. Vou abrir aqui no Emacs e, portanto, isto aqui é então simplesmente o algoritmo de pesquisa em profundidade tal e qual ele foi dado. Temos então uma matriz de adjacências, temos aqui os visitados e temos aqui coisas como então ler o grafo em si. E, portanto, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar este grafo para que possamos ver um bocadinho o que está a acontecer. Vamos fazer aqui graph txt e a maneira como estava a ser feita a leitura, se eu vos colocar aqui, é primeiro lê-se o número de nós, depois o número de arestas e depois as arestas em si. E portanto o número de nós aqui são 6, as arestas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E depois temos então as arestas em si. O 1 está ligado ao 4, o 1 está ligado ao 5, o 2 está ligado ao 5, o 4 está ligado ao 5, o 5 está ligado ao 6 e o 3 está ligado ao 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos então as nossas 6 arestas. Em termos da leitura, a leitura que foi dada como exemplo era para um grafo não dirigido. A única diferença que nós vamos ter que fazer é na nossa matriz de adjacências, cada vez que lemos um A e B, como era não dirigido, marcávamos de A para B e também de B para A. Agora que o grafo é dirigido, queremos apenas marcar de A para B. Okay? E portanto, estamos agora aqui um bocadinho mais ajustados ao facto do grafo ser dirigido. Depois, nós queremos fazer uma pesquisa em profundidade que não começa necessariamente só no 1. Queremos visitar todos os nós e, portanto, o equivalente ao que nós já tínhamos falado para visitar todos os possíveis componentes seria algo como fazer uma pesquisa onde garantimos que passamos por todos os nós possíveis e depois dizemos se, por acaso, o nosso nó ainda não foi visitado, então, por favor, visita esse nó. E para já, vou colocar aqui, ou manter, a impressão daquilo que acontece. Vamos pôr agora um bocado em grande para conseguir ver tudo. Vamos pegar aqui no terminal
e vamos compilar o nosso programa. E vamos preparar para, depois de compilar, podermos ler a partir do grafo. E se formos ver a ordem que vem aqui inicial, nós temos o 1, depois temos o 4, a seguir temos o 5 porque é o nó que é visitado a seguir ao 4, depois do 5 visitamos o 6 e depois finalmente, como já foi visitado de todos estes, aquele ciclo inicial que está a passar por todos nós, tenta passar pelo 2 e consegue, e já não visita mais nada porque já fomos visitados, e depois finalmente pelo 3. Portanto, esta ordenação que está aqui não corresponde realmente à nossa ordenação topológica, porque nós chegamos ao 5 antes de chegar ali. No entanto, imaginem que, em vez de imprimir o nó no início da minha pesquisa em profundidade, eu imprimia no final. O que é que isto significa em termos de alterações? Isso significa que, agora, os nós vêm por muita ordem que não é necessariamente a inversa. Okay? O que está a acontecer é que, por exemplo, o 1 só é imprimido depois de todos os nós que são atingíveis por ele. E, portanto, ele consegue atingir o 4, o 5 e o 6, o 4, o 5 e o 6, e só depois é que aparece o 1. Não é? E se finalmente tivermos, depois de visitar no fundo este componente aqui, é que apanhamos o 2 e depois o 3. E esta ordem é precisamente a ordem inversa a uma possível ordenação topológica. Isto porquê? Precisamente porque, quando nós imprimimos o nó, já passamos por todos aqueles que são atingíveis por ele. Não é? Portanto, os nós atingíveis por 1 são o 4, 5 e o 6. Que no fundo são aqueles que dependem direta ou indiretamente do nosso nó. Dando um bocado a transitividade das conexões. Não é? Portanto, como o 6 depende do 5 e o 5 depende do 1, também o 6 depende do 1, no fundo. E, portanto, esta ordem é precisamente aquilo que nós queremos, mas a inversa. Portanto, se eu quisesse imprimir por ordem, bastava imprimir pela ordem inversa. Okay? Portanto, isto dá-nos, no fundo, uma ideia para um possível algoritmo. Okay? Um possível algoritmo é começar por ter uma ordem em que está vazia e cada vez que nós visitamos, o que fazemos é adicionamos apenas no final do DFS. Como é que se pode fazer isto? Se estivéssemos em C puro, uma hipótese seria fazer algo como order, max, e depois imaginemos que eu tinha alguma coisa como quantos é que já visitei ou quantos é que estão na ordem. E agora, antes de visitar, eu fazia algo como norder igual a 0, quer dizer que ainda não visitei nenhum. E agora aqui, em vez de imprimir, ou para além de imprimir, vou simplesmente dizer que a ordenação de norder, que no início eu já coloquei 0, mais, quer dizer que depois de fazer isto eu coloco, vai ser igual a meu v. Portanto, isto é equivalente a fazer primeiro que o ordem do norder é igual a v, e só depois é que eu faço o incremento, está bem? Portanto, é isso o significado de ter o incremento aqui. Se eu fizesse o mais aqui, significava que primeiro incrementava e só depois fazia esta atribuição. Quando eu coloco assim, é a mesma coisa que colocar primeiro isto e depois colocar isto, está bem? Portanto, garantindo que isso fica claro, fica legível fazermos assim. Se tirarmos agora a impressão, e no final eu for então imprimir todos os meus nós, vou imprimir então os nós que estão na ordem. Isto ainda não é a ordenação topológica, vai voltar simplesmente a ser a ordem que está lá. Volta a ter a mesma ordem de há um bocado, que era quando está a imprimir, mas agora realmente eu estou a imprimir não depois de FS, mas aquele array. Portanto, agora eu tenho liberdade para, precisamente, pegar ao contrário, andar para trás e ter então um belo algoritmo que me imprime uma possível ordem topológica. Portanto, uma possível ordem topológica para o que está aqui é então primeiro o 3, porque não tem nada antes, depois o 2, porque não tem nada antes, depois o 1, porque não tem nada antes, depois finalmente o 4, porque já fiz o 1, depois o 5 e depois o 6. Mais uma vez repito, há mais do que uma ordem topológica, por exemplo aqui o 3, o 2 e o 1 podiam ser perfeitamente permutados que não alterava porque nenhum deles tem uma precedência. Okay? Portanto, isto é uma implementação possível então da ordenação topológica. E só para vos dar um bocadinho mais uma outra ideia de como é que podiam fazer isto, não é? Se quisessem genuinamente usar uma lista, se estivessem em C podiam ter que implementar, mas agora para aquelas pessoas que estão em C perderem um bocado o medo, a ideia nesta parte das aulas onde agora estamos a chegar a grafos é que vocês usem um bocadinho daquilo que o C++ oferece, em particular a parte STL, a chamada Standard Template Library, porque vos vai dar origem, ou porque vos vai dar acesso a uma API um bocadinho mais avançada, não diria avançada, mas um bocadinho mais enriquecida, com acesso a listas, com acesso a pilhas, com acesso a filas, com acesso a coisas como a filas de prioridade, com acesso também a, por exemplo, conjuntos,
com acesso a red, black trees, então para os conjuntos, mas também para maps, com acesso, no fundo, àquela API básica de estruturas de dados que vos vai dar jeito de manipular. E, portanto, eu quero que vocês percam um bocadinho o medo de poderem usar essa API. Se eu quisesse usar, então, realmente uma lista para não ter que imprimir ao contrário, para verem o quão simples ficava, seria algo como guardar como CPP. Okay? E, literalmente, para compilar, neste momento, eu podia simplesmente fazer exatamente a mesma coisa que não alterava nada. E embora seja aconselhável, por exemplo, nós fazermos algo como cstdio e não .h, ou seja, literalmente para as pessoas que estão em C, se quiserem incluir um .h do C, é só colocar o C antes do nome e depois tirar o .h. Okay? Embora, repito, o C++ aceite na mesma assim, mas o mais correto seria colocar assim. Portanto, não se assustem se virem assim. Mas todas as bibliotecas do C estão incluídas e podem ser incluídas desta maneira. E de um certo ponto de vista, o C pode ser visto como um subconjunto de C++. Portanto, vocês podem programar tudo em C e usarem só as partes de C++ que realmente vos interessam. Por exemplo, a parte dos booleanos já existe em C++, então não preciso de fazer nada. Okay? É simplesmente já de borla. E agora, se eu quisesse então não ter que fazer isto, mas realmente reter a ordem como uma lista, no caso do C++, podia ter uma lista de inteiros, vamos chamar, por exemplo, order. Okay? E para incluir a lista, e depois sempre que isto for necessário, ou este tipo de coisas for necessária, eu vou-vos dar um bocadinho do código do C++ exemplo. Tá bem? Portanto, reparem, por exemplo, quando já foi dada no contexto dos mapas e dos conjuntos nas red, black trees, como será dado também no contexto, por exemplo, das listas ligadas para pesquisa em largura, é exatamente este estilo de coisa que vocês vão ter. Portanto, podem ver o exemplo para começar, mas depois quero que percam um bocado o medo, porque mesmo no futuro vão ter que usar até linguagens que não conhecem e, portanto, a ideia é não terem que reinventar a roda se a roda rolar bem. Neste caso, a roda que rola bem é listas já pré-implementadas, sem vocês terem que as implementar de raiz. E, portanto, continuando, incluindo aqui a lista, esta lista pertence àquilo que chamam namespace standard. E, portanto, uma coisa que vocês vão ver muitas vezes em programas de C++ é algo como isto. Isto aqui, namespace std, digamos, é uma maneira simples de não ter que fazer de cada vez algo como isto para indicar a lista. Os namespaces servem apenas um bocado para dar um ecossistema diferente às várias variáveis. Se vocês tiverem variáveis com o mesmo nome, usando o namespace conseguem distinguir se é variável do standard, se é variável de uma outra classe qualquer que vocês quiserem. E, portanto, ao fazer using namespace std, estou um bocadinho a dizer que se eu apenas escrever o list e ele não descobrir onde é que está o list, vai procurar a este namespace. No contexto prático, para já, embora claro que eu quero que vocês percebam o que é que está a acontecer, podem pensar um bocado como incluem esta linha e depois podem usar as coisas que incluem aqui, da STL. Tá bem? Mas voltando ao que está aqui, temos aqui uma list order. Vamos para já apagar aqui esta parte. E claro que ainda faltam aqui coisas, não é? Mas onde eu quero chegar é só mostrar-vos que ele consegue, então, compilar. E se eu retirasse aquele using namespace, ele já não conseguia. Já agora, até agora estava sempre a compilar o ponto .c, portanto era natural que ele não tivesse a ver este fecheiro que eu estou a gravar. Já se queixa então aqui que não conhece o list. E portanto eu tanto poderia optar por dizer que era algo como isto. Okay? Ele agora já só se queixa aqui deste order. Já conseguia compilar. Como podia então retirar aqui e usar using namespace. E portanto já tenho acesso à lista. E portanto declarar uma lista é tão simples como isto. Uma lista de inteiros. É parecido um mecanismo com aquele que existe em Java. Okay? Nestes casos chamam-se templates. Em Java seriam genéricos. E agora, entre os muitos métodos de listas, o que eu posso fazer é dizer order. E agora quero colocar aonde. Se eu pensar um bocado naquilo que tenho que fazer, quero adicionar ao início da lista. Okay? Quero adicionar ao início da lista no sentido em que eu quero realmente colocá-lo pela ordem inversa em que eles aparecem no DFS. E portanto, se eu fizer um push para o início da lista, de qual nó? O nó que eu estou a visitar é o V. Okay? E portanto conseguem ver que isto compila e executa. Agora falta no final imprimir o que está lá dentro. E para imprimir o que está lá dentro a sintaxe é muito parecida com aquilo que acontece no Java. E portanto eu só preciso de fazer um ciclo chamado um for each, onde a variável é tipo int, e depois o que eu quero imprimir é as coisas da order. E agora posso simplesmente então fazer printf %d do meu i, e tal como há pouco imprimir o /n. E sem mais nada, eu tenho então exatamente a mesma ordem de há um bocado. 3, 2, 1, 4, 5, 6, que corresponde então à ordenação topológica possível daquele gráfico que nós vimos.
Está bem? Portanto, o objetivo aqui era só mostrar-vos o quão fácil é usar uma lista, mesmo programando um bocadinho ao AC. Está bem? Portanto, percam o medo, começam a aprender um bocadinho qual é que é a API e as partes que vão ser necessárias eu vou-vos dando em código exemplo. E não tenham problemas em usá-lo. Podem programar no fundo em C, não precisam de usar a orientado a objetos, podem usar sem classes, podem usar quase tudo como em C, mas aproveitando o facto de poderem usar então a STL, a Standard Template Library. Continuando um bocadinho então a aula, vamos então agora a oração topológica. Se eu vos perguntasse, já agora, mesmo aqui nos slides, também tem um pouco a descrição daquilo que eu vos mostrei. Portanto, aqui é um exemplo de execução, mas vocês conseguem ver a entrar um bocadinho na pesquisa em profundidade e por que ordem é que os nós estão a ser colocados. Não é? Isto corresponde literalmente a este código que eu tenho aqui. Portanto, a ordem inicialmente é vazia e depois, cada vez que eu saio de um DFS, vou acrescentando ao início e é por isso que a ordem final que eu tenho é 3, 2, 1, 4, 5, 6, que corresponde então precisamente a 3, 2, 1, 4, 5, 6. Portanto, é só, no fundo, uma visualização daquilo que está a acontecer durante a execução do algoritmo. Se eu vos perguntasse a complexidade, supondo que usássemos uma lista de adjacências, a complexidade era V mais E. No sentido em que nós passamos uma vez por cada nó e em cada nó pesquisamos, no fundo, os nós que lhe são adjacentes. Se usarmos uma matriz de adjacências como eu vos mostrei, a complexidade já não é V mais E, mas é sim V ao quadrado, porque em cada nó nós visitamos todas as adjacências. Nomeadamente este ciclo aqui. Não é? Portanto, passamos uma vez por cada nó e em cada nó fazemos este ciclo. Portanto, este é um exemplo de um algoritmo, e como a maior parte deles vai acontecer, onde a lista de adjacências é temporalmente um bocadinho mais poupadinha, no sentido em que vocês demoram menos tempo de usarem uma lista. Eu depois vou dar-vos exemplo de código com a lista de adjacências, mas para já, para início de conversa, temos usado a matriz, porque eu quero ilustrar um bocadinho os algoritmos, e também há casos onde a matriz é realmente um bocadinho melhor. No sentido em que a operação existe ligação de A para B, na matriz é tempo constante, é instantâneo, e se for numa lista, dependendo de como é que implementam, podem ter que percorrer a lista ou fazer algo com pesquisa binária. Se implementassem de forma naive, já agora, se não tivessem algo como ter então uma lista para poder adicionar no início, se tivessem um array e tivessem realmente até que adicionar no início, então de cada vez tinham que fazer push do que está para a frente e então já ia gastar n, v ao quadrado. Em todo caso, como já vimos, uma alternativa para usar arrays, literalmente a que foi implementada, era acrescentar no final do array e depois imprimir para a ordem ao contrário, tal e qual eu já vos mostrei. Portanto, no fundo, os slides é mais para vocês também poderem consultar o equivalente ao que eu estou a falar aqui, sem terem que realmente ver o vídeo todo. Mas eu aconselho-vos fortemente a ver o vídeo e, neste caso, estou a ensinar a missa ao Papa, porque vocês estão a ver o vídeo, é sinal que se percebem que realmente faz sentido ver o vídeo. Para finalizar a parte da noção topológica, um bocado mais uma curiosidade, existiam outros algoritmos possíveis para fazer pesquisa em profundidade. Uma maneira greedy, gulosa, não é, gananciosa, de fazer uma ordenação topológica, seria um bocado procurar um nó com um grau de entrada igual a 0, adicioná-lo à ordem e depois retirar as ligações em si. Okay? Portanto, imaginem algo como, começando aqui neste nó, qual é o nó que não tem nenhuma aresta a entrar nele, portanto, que tem grau de entrada 0. Podia ser, por exemplo, o 3. E depois de colocar esse nó, retiramos todas as arestas que esse nó tem de saída, neste caso esta aresta, e repetimos o processo. Então o que sobra são o outro grafo sem o 3 e esta aresta. Então a seguir fazíamos o mesmo para 2, fazíamos o mesmo para 1, e quando finalmente o 1, o 2 e o 3 fossem retirados, o 4 agora tinha grau 0 de entrada, imprimíamos o 4, ao retirar a aresta do 4, depois o 5 tinha grau 0 e por aí dentro. Agora, esta estratégia greedy tinha o problema de que uma implementação um bocado naive iria demorar um bocado v ao quadrado, não é? Que era realmente ter que em cada passo estar a procurar qual é que é o nó que tem grau 0. Mas no fundo também seria possível, e aqui eu quis-vos mostrar um bocado, para além de ter uma complexidade melhor que a relação naive, quis-vos mostrar um bocadinho como é que vocês podiam usar o que é que a DFS está a fazer. Portanto, desde que vocês compreendam fundamentalmente o que é que está a fazer a pesquisa em profundidade, vocês conseguem adaptar a muitos problemas. E mais do que conhecerem de cor o algoritmo para a ordenação topológica ou o algoritmo para a tarefa X, importa é que vocês percebam o que é que está a fazer a pesquisa em profundidade. A partir daí, tudo o resto vem mais ou menos direto ou indiretamente desse conhecimento que vocês têm. Continuando, se eu quisesse detectar um ciclo, ou seja, encontrar um caminho que começa no nó e volta ao próprio nó, eu podia também usar a pesquisa em profundidade. Não é? Um exemplo seria, imaginem que eu quero verificar se um grafo é acíclico, ou seja, se não contém ciclos. Se eu tenho um algoritmo para detectar ciclos, uma maneira de ver se é acíclico seria estar com o algoritmo e ver se encontra algum. Se não encontrar nenhum, então ele é acíclico. Olhando aqui, por exemplo, para estes dois grafos,
Este grafo tem ciclos. Por exemplo, o ciclo 1, 4, 8, 5, 1. Ou o ciclo 5, 6, 3, 5. E este grafo não tem ciclos. Portanto, é acíclico. Mesmo que eu procure, não existe nenhum. Reparem que esta noção está intimamente também ligada à direção. Também podemos ver se existia ciclos sem direção, mas nesse caso, o único tipo de grafo que não tem ciclos é uma árvore. Okay? Uma árvore no sentido mesmo geral. Não uma árvore necessariamente com raiz e uma ordem de cima para baixo, mas uma ordem no ponto de vista, uma árvore do ponto de vista que nós já falamos na terminologia. Ou seja, literalmente, a definição de árvore é um grafo que é acíclico. Seja como for, para grafos dirigidos, queremos então descobrir agora um bocadinho como é que podemos fazer com DFS. E a sugestão que eu aqui dou é usarem o equivalente a 3 cores. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que em vez de vocês terem apenas um estado para um nó, que significa não foi visitado ou já foi visitado, que é o equivalente que está aqui, vamos ter agora 3 cores, em que uma é não visitado, uma é já visitei no fundo todas as coisas, e o outro é está a ser visitado. Porque como vocês estão a fazer recursivamente, quando estão a fazer a pesquisa, a certa altura, por exemplo, estão no nó 1 e vão para o nó 2, do nó 2 vão para o nó 3, e neste momento ainda não terminaram a pesquisa do nó 1. E, portanto, o estado cinzento vai precisamente significar que o nó ainda está a ser visitado. E, portanto, o que nós queremos aqui é algo como, imaginem que nós pintamos com uma cor, então, a dizer não foi visitado, que é o branco. Fazemos o DFS tal e qual sempre fizemos. E agora o que fazemos é, à entrada do DFS, pintamos a cinzento. Está a ser visitado. E só quando saímos do DFS é que pintamos de preto. Já visitamos tudo aquilo que é atingível a partir dele. E, portanto, aquilo que acontece agora aqui pelo meio é, se a certa altura, quando eu estou a fazer a minha pesquisa, eu encontro um nó que está cinzento, quer dizer que eu consigo chegar ao nó que ainda está com a pesquisa ativa. E ao chegar a esse nó com a pesquisa ativa, então estou precisamente a descobrir um ciclo. Deixem-me dar-vos, se calhar, uma boa maneira de verem isto é copiar este algoritmo que aqui está. Vou chegar aqui e copiar. E vou-vos mostrar um bocado uma execução e depois até podemos espreitar também um bocadinho em código. Imaginem, portanto, que temos aqui este grafo, okay? Que é o grafo que vimos há um bocadinho inicialmente, que tem um exemplo de ciclos. Nós começamos por estar, então, no início, pintamos este nó de cinzento, quer dizer que estamos a começar a fazer a profundidade dele. Daqui visitamos todos os vizinhos dele. E o primeiro vizinho que ele tem, neste caso até o único, é o 4. Portanto, vamos para o 4 e pintamos a cinzento. Notem que o 1 ainda está a cinzento, precisamente porque neste momento eu ainda estou a meio das pesquisas do 1. Eu ainda não sei se vou ter mais arestas para visitar do 1, portanto o 1 ainda está cinzento. Estou recursivamente, se fosse voltar ao início, ainda dentro do 1. O 4, por sua vez, visita os nós todos vizinhos e o primeiro nó vizinho que ele encontra é o 7. Então estamos neste estado. Agora o 7, como não tem nada para visitar, termina o seu DFS e no final pinta de preto. Então o 7 já visitou tudo. Voltando onde estava atrás recursivamente, que era o 4 já visitou o 7, vai visitar agora o 8. E agora neste momento nós temos o 1, o 4 e o 8 todos empilhados na pilha de recursão, porque o 1 chamou o 4 e o 4 chamou o 8 e o 7 já terminou. O 8, por sua vez, chama o 5. E o 5, dentro de procurar precisamente todos os seus vizinhos, vai perceber que conseguiria chegar a 1. Mas o 1, neste momento, está pintado a cinzento. Logo eu digo encontrei um ciclo, que é o ciclo 1, 4, 8, 5. E, portanto, encontrei um ciclo e se continuasse a fazer a minha pesquisa, o próximo que eu consigo visitar seria o 6. O 6 está marcado a cinzento. Agora o 6 tenta visitar, consegue visitar o 3. O 3, por sua vez, iria ter aqui uma aresta para o 5. E como o 5 ainda está a cinzento, então encontrei outro ciclo. Finalmente o 3 já não tem mais nada para visitar, é marcado a preto. Okay? E quando eu termino aqui a visita do 3, o 6 não tem mais nada para visitar, fica a preto. Não é? Ou melhor, o 6 nem visita o 9, que fica a preto. E depois do 9 terminar, é que o 6 também não tem mais nada para visitar, que fica a preto. E por sua vez, volta ao 5, já não tem mais nada para visitar, que fica a preto. E por adiante, até todos terminarem. Vamos, se calhar, um bocadinho isto a acontecer aqui. Vamos sortear aqui um bocadinho este DFS para podermos ter aqui este grafo. Vamos colocá-lo aqui. E, portanto, neste caso nós temos 9 nós. Em termos de arestas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se me enganei daqui um bocado já vamos ver. E, portanto, o 1 está ligado ao 4. O 4 está ligado ao 7. Depois temos que o 5 está ligado ao 1. O 4 está ligado ao 8. Portanto, no fundo, puseste aqui 1, 4, 4, 7, 4, 8 e o 5 para 1. Agora vamos por aqui o 8 ligado ao 5.
o 8 ligado ao 5, depois este aqui, que é o 2 ligado ao 5, depois o 2 ligado ao 3, o 3 ligado ao 5, o 5 ligado ao 6, o 6 ligado ao 3, o 8 ligado ao 9 e o 6 ligado ao 9. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui temos o nosso fantástico grafo. E neste caso estamos a mostrar apenas o exemplo em que ele faz DFS a partir do 1. Notem como o 2, né, ficou aqui por visitar, porque nós estamos a ilustrar o que aconteceria depois se chamássemos o 2. Embora se chamássemos o 2 a seguir, o que acontecia é, ele entrava no 2 e verificava logo que o 5 e o 3 já estavam visitados, já estavam marcados a preto, logo não fazia mais nada. Usando então esta noção de branco, cinzento e preto, em vez de termos um boolean visited, vamos usar algo como, por exemplo, um int. Nós podíamos perfeitamente ter usado por exemplo, uma string para marcar branco, cinzento e preto, mas neste caso vou usar um int, que é para vos ilustrar um bocadinho, neste caso do C, né? Podíamos ter usado aqui constantes. Portanto, algo como, por exemplo, white, ser o 0, podemos usar um tipo enumerado, gray, por exemplo, 1, e black, ser o 2. Significa que em vez de um int podemos ter usado um tipo mais pequeno, por exemplo, bastaria um char, mas neste caso estamos a usar um int porque não temos grandes problemas de espaço. Vou gravar isto como dfs.c, porque não vou usar propriamente nada de C++. Vou voltar a incluir aqui o ponto H. Vou voltar a incluir o stdbool para ter booleanos em C puro, ou seja, aquele tipo de bool que está ali. E agora vou deixar ficar a leitura, marquei, e a primeira coisa que queremos fazer então é marcar todos como não visitados. Na realidade, já agora, uma variável que é declarada globalmente é inicializada com o valor default desse tipo, que no caso do int é 0. Mas em caso de dúvida, podem sempre inicializar e, por exemplo, se houvesse mais do que um grafo, no caso de texto, vocês teriam mesmo que explicitamente inicializar, não é? Porque senão iam levar com aquilo que ele já tinha colocado no último caso. E, portanto, eu vou explicitamente aqui fazer algo como para todos os nós, inicialmente, se calhar em vez de visited vou chamar color, só para ficar claro o que é que estamos aqui a falar. E, portanto, vamos dizer que color de i é igual a white. Ou seja, no início nenhum deles é visitar. E agora dizemos, se ainda não foi visitado, ou seja, se for white, nós fazemos um DFS daquele nosso. E agora no DFS o que temos então é marcar a cinzento, quer dizer que o estamos a visitar neste momento. O color do nosso V é igual a gray. Depois, para todos os vizinhos, vemos se por acaso existe uma ligação de V para I. E agora, ao contrário do que tínhamos antes, temos aqui vários casos. Que é, se o nosso I, que é a aresta que nós escolhemos agora, for igual a gray, então o que nós dizemos é encontrei um ciclo ou que usa a aresta percentagem D. Encontrei no fundo um ciclo que está no I, ou estava no V, não é? E consegue ir para o I. Portanto, usar esta que vai de V para I. Se a cor não for gray e pelo contrário for white, quer dizer que ainda não foi visitado, e então fazemos um DFS. Quando finalmente acaba o DFS, o que eu posso fazer é então marcar aqui como black. Vamos colocar aqui deste lado, voltar a usar como GCC e o ponto C. E portanto ainda tem aqui este using namespace que ainda estava aqui do GCC. E temos, então, finalmente, temos aqui que é descoberto um ciclo quando estamos no 5 e encontramos ali o 1, que é esta parte aqui. E é descoberto um ciclo quando estamos no 3 e chegamos ao 5. E temos então os nossos 6 ciclos, está bem? Portanto, a demonstração disto, vocês podem depois ver com mais calma aqui, não é? Mas era mais para ilustrar que não é difícil de implementar esta ideia. E é por isso que
No contexto de DAA, normalmente eu só vos dou 5% ao código e a ideia é que esta parte aqui deve ser um bocadinho mais ou menos fácil para vocês, certo? Ou seja, a dificuldade é perceber o algoritmo e não tanto como implementar. Já estamos nesta altura do campeonato, não é? Onde deveria ser relativamente straightforward, claro que é necessário fazer, mas é fácil converter as pessoas a código porque ele já está muito imperativo, não é? Há quase uma tradução literal das instruções que estão aqui para aquelas que estão aqui, independentemente de implementarem as cores então com uma inteira ou as cores com uma string. Pronto, então isto é uma implementação possível então de encontrar os ciclos. Para além deste exemplo onde realmente encontram um ciclo, vocês também têm aqui um bocadinho de visualização dos estados quando não há ciclo. Não é? Começo no 1, que visita o 4, depois o 4 visita o 7, o 7 já não tem mais nada para visitar, fica preto, já foi visitado, depois volta ao 4, quando tem mais nada para visitar, fica preto, já foi visitado, agora o 1 vai para o 5 visita o 2, depois como o 2 não tem mais nada, fica visitado, o 5 visita a seguir o 6 por sua vez visita o 9 não tem mais nada, fica preto, depois o 6 não tem mais nada, fica preto, o 5 visita o próximo que ainda pode visitar, que é o 8, e por aí adiante, está bem? E portanto, isto é um algoritmo possível para encontrar ciclos. Uma outra maneira de imaginar isto é pensar que, implicitamente, sempre que estamos a fazer uma pesquisa em profundidade, estamos a criar uma árvore de pesquisa. Onde, no fundo, a árvore de pesquisa são as arestas que nós realmente usamos para encontrar um novo nó. As arestas que, no fundo, são visitadas cada vez que nós entramos no nó que estava não visitado. Okay? Vamos ver isto, então, de uma outra possível maneira. Vamos voltar aqui ao meu quadro. E se neste quadro eu selecionar isto e apagar, e vamos copiar este gráfico que está aqui. E apesar de... Isto agora é só porque eu estou a fazer um copy-paste do que eu tinha no clipboard, que era using namespace std. Portanto, agora que eu já criei isto, vamos para aqui o nosso grafo. E se eu quisesse dizer quais são os nós que são visitados, por assim dizer, não é? Vamos pintar para já assim aqui uma outra cor para conseguirem ver. Se eu começar uma pesquisa no 1, o primeiro nó que eu visito quando estou a fazer DFS é o 4. Depois, por sua vez, o 4, quando está aqui, vai conseguir visitar o 7. Depois o 7 não tem mais nada a visitar, o 4 tem mais nada a visitar, e o 1. Isso corresponde aqui aos nós que estão no fundo a preto, que são os tais nós da minha árvore de pesquisa do DFS. Depois, por sua vez, o 1 consegue visitar o 5. E agora o 5, apesar de ter aqui esta aresta vai dar ao 7, esta aresta não pertence à árvore em si. Vamos pintá-la até aqui com uma cor ligeiramente diferente. É porque já foi visitado, portanto ele não chega a entrar nisso no DFS principal. E não pertence então à árvore principal e que está marcada aqui a tracejada. Depois, por sua vez, o 5 consegue visitar o 2. O 2 consegue visitar o 3. E o 3, quando está à procura, realmente tenta chegar ao 5, mas o 5, entretanto, já foi visitado. Okay? E agora o 3 acaba as suas visitas, o 2 acaba as suas visitas, agora temos o 5 a continuar a visitar. E o 5 visitaria então o 6. O 6, por sua vez, visitaria então o 9. Okay? O 9 não consegue visitar mais nada, voltava ao 6. Que por sua vez não tem mais nada a visitar, volta ao 5. O 5 agora sim, nesta altura, queria tentar visitar. Já visitou o 6, o 7, marcava que não via, conseguia chegar ao 8. Por sua vez o 8, quando tenta visitar o 9, entretanto, o 9 já foi visitado. E agora, em vez de desenhar, estava aqui a mexer no fundo na minha câmara. E finalmente, o 8 que visitou então o 9. E depois já acabou o 8, chega ao 5, o 5 tenta visitar o 9 e faz isto. Tá bem? E, portanto, a área de pesquisa, no fundo, são os que estão aqui a roxo, que correspondem literalmente a sempre que eu visito um novo nó. E fica sempre uma árvore, porque realmente nesta visita não pode haver ciclos. Como vimos, uma visita, um ciclo acontece precisamente quando visitamos eventualmente um nó que estamos a meio da visita. Okay? E, portanto, isto pode ser visto como uma árvore. Se eu pegasse no gráfico que está ali e pendurasse quase pelo nó, neste caso pendurasse pelo 1, ficava uma espécie de árvore. E esta é então a nossa árvore de pesquisa em profundidade. Corresponde então às arestas que foram usadas para visitar um novo nó. No contexto do código, são aquelas aqui que estavam no white, ou no DFS normal, aquelas que nós usamos para visitar um novo nó. Se eu quisesse fazer uma classificação ainda um bocadinho mais
engraçada, mais elaborada, podia dividir as arestas em vários tipos. Até agora, mesmo como mostrei aqui, só existem as chamadas tree edges, portanto as arestas da nossa árvore. Quando isso não acontece, as arestas estão aqui marcadas de laranja, nós temos vários casos. Não é? E quais são esses casos? Vamos dividir as outras arestas em back edges, forward edges e cross edges. E, portanto, um bocadinho for the record, estamos agora a falar de uma interpretação quase mais avançada possível da pesquisa em profundidade. Está bem? Portanto, é natural que isto possa ser um bocadinho difícil no início, mas depois de perceberem vão ver que isto vos dá o poder de controlar completamente o que fazem com a pesquisa em profundidade. E, portanto, as arestas a preto são então as arestas que estão originando um novo nó, e quando não são um novo nó, as que estão aqui a laranja, nós temos vários casos. Um caso possível é quando a aresta desse nó dá origem a um antecessor na árvore. Por exemplo, quando nós estamos aqui no 3, e do 3 era possível visitar o 5, do ponto de vista da árvore, esta aresta vai dar a um antecessor, ou seja, um nó que o precede na árvore. E chamamos a isso então um back edge. Okay? E portanto seria o equivalente quase a ter aqui esta aresta então, como um back edge, no sentido em que o 3 é um descendente do 2, que por sua vez é um descendente do 5, portanto o 5 é um antecessor. Quando a aresta, pelo contrário, ao invés de iterar uma parte de trás da árvore, vai parar uma parte mais à frente da árvore, ou seja, um sucessor nosso. Neste caso do 5 eu conseguiria chegar ao 9, mas o 9 já era um sucessor meu porque é um sucessor de 6, que por sua vez é um sucessor do 5. Então, neste caso, nós temos uma aresta que é chamada de forward. O nome diz tudo, não é? Back é para trás na árvore, forward é para a frente na árvore. E, portanto, esta aresta aqui, do 5 para o 9, seria uma forward. Okay? As outras arestas, que não são back nem são forward, vão dar a uma outra parte da árvore, por exemplo, do 5 para o 7 e do 8 para o 9, não é para nenhum ascendente ou descendente na árvore, nós chamamos de cross edge. Portanto, neste caso, as arestas que seriam cross edges seriam estas duas. Okay? Portanto, tendo esta nomenclatura, eu posso-vos falar ainda então quase da versão final, não é? Da fully final form, de um DFS mais elaborado, com aplicações que seriam bastante complicadas se não tivéssemos esta visão daquilo que está a fazer uma pesquisa em profundidade. Um exemplo de aplicação que nós já fizemos, mas sem nos apercebermos que estamos a fazer isto, é que descobrir um ciclo é descobrir um back edge. Porque, literalmente, não é? Quando estamos à procura de um nó que vai para um antecessor nosso no ciclo não, na área de pesquisa, é precisamente um nó do qual nós estamos a depender. E como nós pintamos a cinzentos nós estamos a visitar, num dado momento, a cinzentos são os nós que correspondem então à nossa árvore. Ou seja, literalmente, quando eu estou a visitar o 9, os nós que estão a cinzento aqui serão o 6, o 5 e o 1. Porque são os seus ascendentes, é que corresponde ao que eu tenho neste momento na recursão. E, portanto, descobrir um ciclo é descobrir se existe um back edge. Desde que existe um back edge, existe um ciclo. Neste caso, um ciclo possível aqui seria precisamente 5, 2, 3, 5. Okay? Portanto, literalmente, 5, 2, 3, 5, 5, 2, 3, 5 é um ciclo neste grafo que está aqui. Está bem? E, portanto, perceber os tipos de arestas, no fundo, ajuda-nos a resolver problemas até ad hoc. Mais do que simples problemas dos quais vocês têm que conhecer um algoritmo. Se eu vos der um problema novo, completamente novo, ou se vocês tiverem que resolver um problema novo, conhecendo este estilo de coisas, o que é o significado de uma aresta, conseguem perceber como fazer. Tá bem? Já agora fica só uma noção. Se eu tivesse um grafo não dirigido, nunca poderia ter os cross edges nem os forward edges. Porque como não há direção, não é? Literalmente, ou é uma árvore, ou é uma aresta nova da árvore, ou é um back edge. Mas para já vamos nos manter um bocadinho nos grafos dirigidos, que são mais ricos, por assim dizer, e que têm então estes 4 tipos de arestas do ponto de vista da pesquisa em profundidade. Portanto, isto não muda o grafo em si, só muda um bocadinho a interpretação possível que nós damos do ponto de vista da pesquisa em profundidade. E reparem já agora que, se eu tivesse inicializado a pesquisa em profundidade num outro nó que não o 1, podia ter uma classificação diferente. Isso é perfeitamente possível. O que importa é depois o que é que nós fazemos com essa classificação. E para vos dar um exemplo de uma tarefa bastante mais elaborada, diria eu, não é? Vamos descobrir componentes fortemente conexos. O que é isto de componentes fortemente conexos? Nós já falámos em componente conexo num grafo não dirigido, com um conjunto de nós que são atingíveis uns pelos outros, e o equivalente num grafo dirigido é um componente fortemente conexo, onde incorporamos então a direção. Ou seja, um componente fortemente conexo é um subgrafo maximal no sentido em que não consigo incluir mais nenhum, onde há um caminho que usa a direção entre quaisquer par de nós do grafo. Por exemplo, se eu tivesse este grafo aqui, este grafo tem 3 componentes fortemente conexos. O 1, o 2 e o 5, porque do 1 consegue chegar ao 2 e ao 5, do 2 consegue chegar ao 1 e ao 5, e do 5 consegue chegar ao 1 e ao 2. E não há mais nenhum nó que eu possa acrescentar a este conjunto de laranja que mantenha essas propriedades.
Então temos um componente fortemente conexo, outro componente fortemente conexo, porque o 6 chega ao 7 e o 7 chega ao 6, e um outro componente fortemente conexo, porque do 3 chega ao 4 e ao 8, e do 8 chega ao 4 e ao 3, e do 4 chega ao 3 e ao 8. Está bem? Portanto, isto é um exemplo de um grafo com 3 componentes fortemente desconexos. Se eu quisesse dar um outro exemplo de um grafo diferente e de quantidade de componentes fortemente desconexos que tem, vamos colocar aqui um outro exemplo. E vamos colocar aqui algumas setas para que vocês possam ver um bocadinho o que é que está a acontecer. E, portanto, se o grafo fosse este, um exemplo de um componente fortemente conexo seria esta parte aqui, não é? Porque este nó, no fundo, tem um ciclo. E eu estou a desenhar este grafo precisamente para vos ilustrar que um componente fortemente conexo não é apenas um ciclo. Por exemplo, este nó aqui, como é atingível deste, mas este aqui também o atinge, então automaticamente, no fundo, este componente fortemente conexo é quase como uma junção deste ciclo com este ciclo. Portanto, isto é um componente fortemente conexo, eu chego deste nó a todos os outros nós. Depois um outro componente fortemente conexo seria olhando para este nó que vai para aqui, que vai para aqui. E já agora eu vou só acrescentar aqui uma aresta, só para ilustrar a ideia que eu queria. E, portanto, nós daqui podemos ir para aqui, deste posso ir para aqui, e deste posso ir para aqui, e deste posso ir para aqui. Portanto, no fundo, daqui eu chego aqui e aqui, daqui eu consigo chegar via este lado, não é? E depois deste também chego em ambos, porque posso andar para aqui ou para aqui. Então isto é um outro componente fortemente conexo. E este nó isolado, que podem acontecer, é um componente fortemente conexo por si próprio. Está bem? E, portanto, estamos então a falar aqui dos componentes fortemente conexos. Fica um nome engraçado, não é? CFCs, pode ter outros significados, mas no caso de grafos será então, em português, um componente fortemente conexo. Em inglês agora seria um SCC, Strongly Connected Component. E, portanto, como é que eu posso usar aquilo que aprendemos há um bocadinho, a noção de qual é que é o tipo de aresta, se é uma tree edge, se é uma backward edge, forward edge ou cross edge, para descobrir os componentes fortemente desconexos. Se eu pegar neste grafo e o pintar com aquelas cores que nós falamos, não é? Obtenho algo como isto. Ou seja, a preta mostramos tree edges, e já agora, por que não, vamos realmente ver esta descoberta novamente, de como é que nós descobrimos os tipos de nós. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é o nó 1, o nó 2, o nó 3, o nó 4, o nó 5, o nó 6, o nó 7 e o nó 8. E agora vamos desenhar primeiro aqui uma cor para indicar que ainda não pintamos a aresta, só para ilustrar um bocadinho o que é que está a acontecer. E, portanto, se eu estivesse a pintar com tree edges e por aí adiante, se começasse uma pesquisa no 1, o 1 começava por visitar o 2, e, portanto, nós temos então que esta aresta é preta, no sentido em que é um tree edge. Depois, ao chegar ao 2, o 2 começa por visitar isto que está aqui, e, portanto, também é uma tree edge. Depois, por sua vez, o 3 visita o 4. E agora, por sua vez, o 4 vai visitar por ordem. Portanto, o primeiro que não consegue visitar é o 3. Mas como o 3 já foi visitado e é o meu antecessor, então, no fundo, eu tenho aqui um back edge. Não é? E depois continuamos. O 4, agora o próximo que consegue visitar é o 8. É mais um tree edge. Depois, o 8, por sua vez, vai visitar por ordem. O primeiro que consegue visitar é o 4. Mas como o 4 já existe, é um back edge. Então, no fundo, estou a ilustrar aqui as cores que vão aparecendo. Depois, a seguir, o 8 a visitar o 4. Tenta visitar o 5, não consegue. 6 não consegue, visita o 7. E o 7 é, então, um tree edge. Depois, por sua vez, o 7 consegue visitar o 6. E, portanto, temos aqui um edge normal. O 6, por sua vez, consegue visitar
o 7, e como o 7 é um seu antecessor, temos aqui então um back edge, ok? E, por sua vez, o 6 finalmente já não consegue visitar mais nada, termina e vai andando para trás na recursão, até chegar ao 2 que tinha visitado o 3, e agora o 2, para além de visitar o 3, também consegue visitar o 5, e portanto, como visitou o 5 pela primeira vez, faz disto um tree edge, e agora o 5 consegue visitar o 1, que é um seu antecessor na árvore, porque neste momento na pilha de recursão está o 1 que chamou o 2 e o 2 chamou o 5, então este aqui desaparece e é um back edge. E finalmente o 5 consegue visitar o 6, mas o 6 não é um seu antecessor, porque neste momento na recursão só está então o 1, 2 e o 5, e portanto se não é antecessor e também não é um sucessor, então é precisamente um cross edge. Portanto, isto é para ilustrar então como é que chegamos a isto, está bem? Isto já tinha sido dito, mas assim viram mais um caso. Mas agora olhando no contexto do problema, né, como é que nós conseguimos fazer isto no contexto deste problema, vocês conseguem ver então que temos este tipo de arestas. Não é? E olhando para aqui, como é que nós podemos usar essas noções para descobrir quais são os componentes fortemente desconexos? Relembro, os componentes fortemente desconexos deste grafo seriam este, este e este. Como é que nós conseguimos descobrir isso? Bem, olhando para aqui, conseguimos perceber um bocadinho, no fundo, não é? Que nós temos então aqui um ciclo, aqui dois ciclos agregados, por assim dizer, e aqui também então um ciclo, não é? E, portanto, como é que nós conseguimos usar estas noções? Olhando bem para a árvore, uma maneira possível é qual é o nó que é atingível mais acima na árvore por um dado nó. Por exemplo, o nó 1, o nó mais acima que consegue atingir é o próprio 1, porque posso ir para o 2, posso ir para o 1. O nó 2 é o 1, o nó 5 é o 1. E, portanto, todos estes nós conseguem atingir o 1 e isto é um componente fortemente conexo. Nós vamos olhar agora para aqui, o 3 consegue atingir o 3, mas nada mais para cima. O 4, o mais para cima consegue ir é para o 3, o 8, o mais para cima consegue ir é para o 3, então isto é o outro componente fortemente conexo. E, finalmente, o 7 consegue atingir a si próprio, né? Já está lá. O 6 também só consegue chegar ao 7, não consegue ir mais para trás. E, portanto, nós temos aqui, no fundo, os nossos componentes fortemente desconexos. Se nós conseguimos olhar um bocadinho a nossa árvore de pesquisa, qual é que é o nó mais acima que nós conseguimos chegar, então, literalmente, o nó que consegue chegar, digamos, a si próprio é a raiz de um componente fortemente conexo e todos os nós que também conseguem chegar a ele fazem parte dele próprio. Depois, a partir daí, temos algo que quebra, por assim dizer, e entramos num outro componente fortemente conexo. E, portanto, a ideia agora é um bocado como é que eu posso fazer isto usando a pesquisa em profundidade. E do ponto de vista de eficiência, como é que eu posso fazer isto usando uma única pesquisa em profundidade? Que essa é que é, digamos, uma possível dificuldade. Este problema seria facilmente resolúvel numa complexidade maior do que nós estamos à espera se nós pudéssemos fazer muitas pesquisas em profundidade. Não é? Que era, literalmente, procurar todos os possíveis nós alcançáveis de todos para todos e com isso procurar componentes fortemente desconexos. Nós queremos fazer isto de forma eficiente e queremos fazer uma única pesquisa em profundidade e conseguir descobrir os componentes fortemente desconexos. Para isso, vamos então acrescentar agora um bocadinho uma outra noção, que é a noção do que é um num e o que é um low. E estas noções vão um bocadinho incorporar, porque nós estávamos a falar de onde é que eu estou na árvore e qual é o mais tarde, o mais à frente, o mais em cima que eu consigo chegar na própria árvore. Chamemos num de i à ordem em que o nó é visitado. Por exemplo, o primeiro nó visitado vai ter num de 1, o segundo nó visitado vai ter num de 2 e por aí adiante. E chamemos de low de i é algo que vai ser parecido com qual é que é o nó que eu consigo atingir mais para trás, onde este número de i é, no fundo, qual é que é o low de i é o menor número que eu consigo atingir numa subárvore, ou seja, começando neste nó e andando para baixo. Que tem que ser o mínimo entre o meu próprio número, o número mais baixo de todos os meus back edges, ou seja, daqueles que me conseguem eventualmente chegar para trás na árvore, e o low mais baixo de todas as minhas arestas que eu chego. Mas vejamos isto um bocadinho mais a acontecer na realidade. Vamos desenhar aqui uma pequena tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se calhar, como tem ali o grafo, até me posso dar ao luxo para já de apagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos
colocar aqui o meu num e o meu low. Portanto, vamos pôr agora aqui um i. E apesar de já estar ali preenchido, eu quero-vos mostrar um bocado isto a ser calculado. Desta vez sem live coding, mas fazendo um bocadinho quase de debug. Debug ou visualização, não é necessariamente um debug. Portanto, temos aqui os vários nós. Portanto, se eu estivesse a visitar este nó com DFS, então o primeiro nó que eu visitava, supondo que começamos por ordem, é no 1. Okay? E, portanto, a primeira coisa que eu faria era, estamos a computar, vamos por aqui, por exemplo, o azul, e o número deste aqui é 1. Agora, o 1, por sua vez, chama o 2. E, portanto, o segundo nó a ser visitado é o 2. E já agora, o 1, como é o mínimo entre o num e o menor num e o menor low, neste momento o low de 1 também é 1. E ao chegar ao 2, como é o mínimo destas coisas todas, também o menor low possível aqui é um 2. Mas aqui é dito, não é? Que o menor, ou o low que nós vamos ter, é o menor entre o num, o menor número de todos os meus back edges e o menor low de todos os meus tree edges. E, portanto, o 2 a seguir vai visitar o 5. E, portanto, o meu 5 peço desculpa, o 2 não vai visitar não o 5, mas o 3, só porque estamos a ir por ordem. Também seria perfeitamente possível, já agora os resultados seriam semelhantes. Mas então o 2 vai visitar o 3. Portanto, o 3 é o meu terceiro número a ser visitado. Neste momento, o low de 3 também é 3. E agora o 3 visita o 4. O 4 vai ser o quarto nó a ser visitado. Okay? E neste momento, o low do 4 é o 4. E agora o 4, quando tenta procurar, vai descobrir, não é? Quando tenta procurar os seus vizinhos, tem aqui um back edge. E aqui é dito que isto é o menor entre os números e o menor número de todos os meus back edges. Portanto, eu ao descobrir que eu tenho um back edge para o 3, vou usar o número desse meu back edge, que é o do 3, que já tinha lá um 3, para procurar o meu novo mínimo. E, portanto, literalmente, aquele back edge faz com que aqui o meu low passe a ser 3, porque o 4 atinge o 3. E, portanto, o meu low passa a ser aqui o 3. O 4 a seguir consegue visitar o 8. E, portanto, se o 8 é o próximo a ser visitado, eu tenho aqui o 5. Porque é o quinto nó a ser visitado. E inicialmente, no meu 5 ou no meu 8, eu tenho como low também 5, porque é literalmente o meu número. E agora o 8 descobre que tem um back edge para o 4. E, portanto, eu consigo apanhar, olhando para aqui, o menor número dentro de todos os meus back edges. E, portanto, se eu apanho aqui este 4, que é o número deste back edge que eu tenho aqui, eu consigo atualizar onde estava 5. Consigo atualizar para 4. Ok? E, continuando a minha pesquisa, agora o 8 consegue chegar ao 7. O 7 tem como número o meu 6, porque é o sexto nó a ser visitado. Por sua vez, inicialmente, então, o 7 tem aqui um 6. Agora o 7 visita o 6, que é o meu sétimo nó a ser visitado. Inicialmente está a 7. Agora o 6 tem um back edge para o 7. E como tem um back edge para o 7, consegue ficar, no fundo, com aquele 6 aqui, né, que corresponde a dizer que eu consegui ficar com o meu número daquele meu back edge. Ok? E, portanto, termina um bocadinho aqui a minha pesquisa. O 7 agora verifica. Algum dos lows nós que eu visitei é mais pequeno. Ora, o low mais pequeno dos nós que consegui visitar foi o próprio 6. E, portanto, não estou a melhorar o que eu já tinha que era 6. Termina esta parte. E agora passamos ao 8. O 8 também termina e não consegue melhorar o seu low olhando para os lows daqueles que lhe deram origem, porque simplesmente também o 8 neste momento já tem 4 e, portanto, o 6 que vinha do 7 não consegue melhorar. Volta ao 4, não faz mais nada, por aí adiante. Não é? E finalmente o 2 consegue visitar agora o 5. O 5 é o oitavo nó a ser visitado. E inicialmente tem aqui um 8, mas depois o 5 vê este back edge aqui e, como tem o back edge, vai conseguir melhorá-lo. E vai dizer, não, espera lá, eu consigo chegar ao 1. Ok? E por sua vez, quando o 5 sai, como o 5 agora ficou com um low igual a 1, o 2, usando esta premissa aqui, consegue apanhar esse low. Ou seja, no final de visitar todos aqueles, eu coloco o meu low igual ao menor entre também o que eu já tinha e os lows que vêm aqui do 5. E como o low do 5 é 1, o novo low do 2 também passa a ser 1. E finalmente o 2 termina e o 1 não consegue melhorar porque já está no mínimo. Portanto, e aqui chegamos ao que está aqui. Este é só um exemplo. Claramente, como digo, se vocês quiserem perceber no seu âmago, vão ter que provavelmente voltar a fazer, ou desenharem vocês, ou experimentarem no outro grafo, mas eu quero é que vocês percebam o que está aqui a acontecer então na computação em si. Está bem? Portanto, muito facilmente, isto significa a ordem que eu visitei na pesquisa em profundidade. Isto aqui significa literalmente o menor número que é atingível pela subárvore. Sabendo que, e é por isso que eu ilustrei com este exemplo aqui, isto não é equivalente exatamente
à noção que nós vimos anteriormente. Em particular, não é necessariamente o nó mais acima que eu consigo atingir, porque senão isso seria complicado fazer uma única passagem. Por exemplo, aqui o 8 não consegue detectar logo à partida que chega necessariamente ao 3. Mas basta-me guardar o facto de ser o 4 para eu perceber que o meu nó não é, por assim dizer, a raiz de um componente fortemente conexo. Literalmente, os nós que estão aqui em que o num é igual ao low são apenas este e este, que são precisamente as raízes da minha componente fortemente conexa, o 1, o 3 e o 7. Portanto, isto é muito parecido com isto, com a tal exceção então de que aqui o 8, apesar de chegar ao 3, nós aqui só detectamos que ele chega, no fundo, a um outro sítio, não é? Que não chega só ao 4, porque consegue ver 4, mas é o suficiente para ver que isto não acontece. E, portanto, facilmente se consegue agora chegar ao 8 de metade já, depois de perceber a parte dos números e dos lows, e a ideia do 8 de metade já é fazer esta pesquisa em profundidade e colocando os nós numa pilha, calcular estes valores, e sempre que nós tivermos um caso deste, pegamos na nossa pilha e imprimimos tudo o que está na pilha até chegar a esse número. Ou seja, se à medida que eu estivesse a fazer isto, eu tivesse aqui uma pilha onde eu fosse colocando os números, ou seja, cada vez que eu entro, é a minha pilha de recursão, no fundo. Por exemplo, o 1 é o primeiro a entrar na pilha, por sua vez, coloca lá o 2, por sua vez a seguir, coloca lá o 3, né? Estamos a visitar 1, 2, 3, depois coloca o 4, depois coloca o 8, depois o 8 coloca o 7 coloca o 6, e é neste momento quando o 6 sai, né? E chega-se ao 7, e o 7 percebe, espera lá, eu sou igual. E quando é igual, nós retiramos tudo o que está na pilha até chegar ao número que é igual. E portanto, se eu retirar agora os números que estão na pilha, descobri o meu primeiro componente fortemente conexo, componente 1. Agora começo a retirar os números que estão na pilha. Tenho lá dentro o 6, e retiro. E tenho lá dentro o 7, e retiro. E o primeiro componente fortemente conexo que eu descobri foi o 6 e o 7. A seguir, continuava a minha pesquisa em profundidade, e o próximo nó que eu continuava a visitar tinha saída do 8, saída do 4, saída do 3. Ao sair do 3 verifico que é igual, então retiro todos os nós que estão na pilha até chegar ao próprio 3. Então o meu segundo componente fortemente conexo seria o 8, o 4 e o 3. E para no 3 porque é precisamente o número que eu descobri que é a raiz do meu componente fortemente conexo. E agora, continuando a nossa pesquisa em profundidade, o 2 iria acrescentar o 5. E quando finalmente sai do 5, sai do 2, sai do 1, descubro que o 1 tem num igual a low. E, portanto, descubro o meu terceiro componente fortemente conexo, que tem os nós que ali estão. O 5, o 2 e o 1. E a pilha fica no final vazia e, portanto, tenho os meus componentes fortemente conexos. Tudo isto que foi aqui explicado com desenhos também pode ser visto depois nos slides. Eu tenho o tal estado da pilha, sempre que chega um nó em que nós temos então que o meu num é igual ao meu low, eu retiro tudo na pilha até chegar lá, e está aqui o estado da pilha, o estado da pesquisa e qual é que é o componente fortemente conexo, tal e qual nós estamos aqui a mostrar. Quando chego aqui, retiro o 6 e o 7, depois quando chego ali, retiro o 8, o 4 e o 3, e quando chego aqui, retiro então o 5, o 2 e o 1. Se eu quisesse colocar isto em código, é muito parecido com o que já tínhamos, mas onde nós agora temos então um bocadinho mais acrescentado, que é, em vez de termos só visita como no início, ou temos uma cor, temos agora então o num e o low. Portanto, é uma questão de manter isto sempre correto. Cada vez que eu começo a pesquisa, acrescento então a minha pilha. Quando eu estou a calcular, o que eu faço é, se estou a apanhar um tree edge, então o meu novo low passa a ser igual ao menor entre o que eu já tinha e o low daquele que eu visitei. Portanto, quando eu finalmente saio de um tree edge, eu incorporo esse low para ter em conta, então, esta definição aqui. E se encontrar um back edge, também uso, então, o número que eu tinha lá, tal e qual tinha sido dito. Tá bem? Portanto, depois podem respeitar isto com algum cuidado, mas em todo o caso é exatamente aí que falamos. E quando termino, se um num for igual ao low, então o que eu faço é, tenho um novo componente fortemente conexo, retiro elementos da pilha, faço pop, até finalmente eu chegar àquele elemento que já era. Ou seja, neste caso foi o 7, o 3 e aqui o 1, que é o elemento que, no fundo, é a raiz daquele componente fortemente conexo. Portanto, este algoritmo está já. Haveria outros algoritmos para descobrir componentes fortemente conexos. Em particular, por exemplo, se houver aqui alunos que tiveram esta cadeira no ano passado, na altura devem ter dado com o Zarajo, que também consegue descobrir componentes fortemente conexos usando duas pesquisas em profundidade.
No caso das aulas deste ano, eu estou a dar um outro algoritmo para componentes fortemente desconexos, o TARJA, que eu considero que é quase o mais avançado com a falar em grafos, no sentido em que já é bastante elaborado, e portanto isto é uma gama de matéria que eu diria que é para quem quer tirar uma nota um bocadinho mais alta, mas é uma aplicação engraçada e que ilustra bem o poder de uma única pesquisa em profundidade. Ou seja, numa única pesquisa em profundidade nós conseguimos fazer algo como isto. E para terminar as aplicações de pesquisa em profundidade, eu quero-vos falar agora de pontos de articulação e de pontos. Para isso vou começar por definir então um bocadinho o que é cada um destes casos, está bem? E portanto, um ponto de articulação é um nó cuja remoção aumenta o número de componentes conexos. Portanto, imaginem aqui este nó vermelho. Se eu retirar, eu parto o grafo em dois componentes desconexos. Estes 3 nós deste lado e os outros nós aqui deste lado. Okay? E portanto, se eu chegar agora aqui e selecionar isto tudo e apagar, só para termos então um bocadinho aqui o exemplo, vamos copiar isto que está aqui, vamos colocar aqui o nosso grafo, vamos diminuir um bocadinho o tamanho, só para depois ser mais fácil. E portanto o que eu estou aqui a dizer então para já é que este nó aqui é um ponto de articulação, porque se eu retirar, eu partiria o grafo neste pedaço aqui e neste pedaço aqui. Né? E ficavam desconexos estes 3 nós daqueles nós todos. Por sua vez, este nó aqui também é um ponto de articulação, porque se eu retirar, eu partiria em 3 componentes conexos. Okay? E, portanto, esta é a definição de um ponto de articulação. Vocês podem pensar um bocadinho do ponto de vista da aplicabilidade, não é? Que isto são pontos frágeis da rede, no sentido em que se eu os retirar, eu realmente desligo a rede. Não é? Imaginem que isto é um computador numa rede, em que se vocês retirarem esse computador, desconectam completamente a rede. E, portanto, até pode ser visto um bocado como um nível de robustez quando não existem pontos de articulação. E se um grafo não tiver pontos de articulação, nós dizemos que ele é biconexo. Corresponde, no fundo, a dizer que é preciso retirar pelo menos 2 nós para conseguir retirar-lhe a propriedade dele ser conexo. O equivalente a um ponto de articulação no ponto de vista de uma aresta é um ponto. Portanto, as arestas estão aqui indicadas azuis também são pontos, no sentido em que se eu retirar a aresta, por exemplo, esta aresta aqui, se eu retirar, desligo também nestes componentes aqui, ou então esta ponte aqui, porque se eu retirar esta ponte, eu desligo entre este componente aqui e este componente aqui. Também, portanto, esta é a definição de pontos de articulação e de pontos. Portanto, do ponto de vista de pontos. Do ponto de vista de aplicabilidade. Então, este é um problema que pode ser muito útil, no sentido em que isto pode ser, então, uma medida de uma robustez do grafo e altas aplicações possíveis, não é? Mas era só para vos dar logo um exemplo motivante, não é? Para porque é que isto pode ser necessário calcular. Claro que no contexto de IA, o que nós queremos não é só saber o que é que significa, não é? Não queremos só em teoria o que é uma articulação, nós queremos sempre descobrir como é que o conseguimos calcular. E se eu vos dissesse, teriam da cartola um algoritmo, se estivessem agora num teste e fosse a primeira vez que estavam a ver algo como isto, então vocês tinham que começar por fazer a forma que passasse pela cabeça, não é? E aqui fazer isto de forma naiva seria algo como experimentar fazer uma pesquisa em profundidade e contar quantos componentes conexos existem, portanto neste caso 1, e depois retirar o nó e repetir a pesquisa em profundidade. E verificar se o número de componentes conexos aumentou, então nós temos um ponto de articulação. Retirar este e ver se aumentava, retirar este e ver se aumentava, retirar este e ver se aumentava. Mas então nós íamos ter que retirar um a um e para cada um deles fazer uma pesquisa em profundidade. Portanto, nós não iríamos ter uma única pesquisa em profundidade, mas sim V pesquisas em profundidade, onde V é o número de vértices. E, portanto, a complexidade disto seria V vezes cada uma das pesquisas em profundidade, que é V mais S é usar uma lista das essências. Ora, isto não é satisfatório para a DIA. Se nós temos estado a investigar um bocadinho aplicações mais avançadas de pesquisa em profundidade, neste caso aquilo que nós queremos é como é que fazemos isto fazendo uma única pesquisa em profundidade, que é muito mais eficiente. Para isso, vamos então fazer-nos valer um pouco daquelas noções que nós temos. Em particular, imaginem que nós estamos a aplicar a pesquisa em profundidade num grafo e que estamos a olhar para a tal árvore de DFS, como vimos há um bocadinho. Portanto, aquela árvore tem aquelas arestas pretas que correspondem às tree edges. O que esta árvore nos diz um bocadinho é que, imaginem que se um dado nó tem um filho que não tem nenhum caminho para trás num antecessor, então esse nó é um ponto de articulação. Porque se eu retirar o nó, literalmente desligo o que está para baixo daquilo que está para cima. Não é? Imaginem, por exemplo, que eu tenho uma árvore de DFS que a certa altura faz algo como isto. Temos aqui uma ligação, temos aqui uma ligação, temos aqui uma ligação e até podemos ter agora aqui outra. E vamos imaginar, por hipótese, que até há aqui assim um back edge. Qual é que é aqui o nó que é um ponto de articulação?
o ponto de articulação aqui seria este nó, porque se eu retirar, literalmente, não é? É como se este nó agora desaparecesse. E, portanto, este nó que está aqui fica desligado. Os outros nós mantêm-se ligados e este nó fica desligado. Está bem? Portanto, no fundo, um ponto de articulação, do ponto de vista da área de pesquisa, é um nó que tem um fio que não tem nenhum caminho para antecessor. No contexto do que nós já vimos, o que é que são os lows e o que é que são os números, nós queremos, no fundo, ter um nó que tenha um fio, não é? De tal modo que os valores que ele tem lá colocados nos mostram isso. Ou seja, que o seu low, não é? No fundo, é maior do que o meu próprio número. Aqui tem até um U, devia ter um W, depois até vou corrigir, mas é semelhante. Está bem? E, portanto, a única exceção a isto agora é a própria raiz, porque se a raiz tiver mais que um filho, literalmente, não é? Ao retirar a raiz, nós estamos a desligar esse filho. Portanto, imaginem que eu tinha agora aqui um outro nó. E se eu colocar aqui isto, então a raiz também seria um ponto de articulação, porque se eu retirar a raiz, desligo este nó dos outros todos. Está bem? Portanto, vejamos isto um bocadinho mais em ação. Temos então o mesmo gráfico exemplar um bocadinho. Temos aqui a nossa árvore equivalente àquele gráfico que está ali. Não é? Se eu quisesse, por exemplo, desenhar aquela árvore, um bocadinho mais em forma de árvore, não é? Como é que eu podia obtê-la? Vamos imaginar que este aqui então é o nó 1, 2, 3, 4, 5 e depois temos aqui o nosso 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Se eu quisesse desenhar a árvore de pesquisa relativa a isto, como é que ela ficava então? Então temos, primeiro, o nó 1. E por sua vez o nó 1 vai ter um tree edge que vai dar ao nó 2, porque vai visitar o 2. Por sua vez o 2 vai ter um tree edge que vai visitar o nó 3. Por sua vez o 3 vai ter um tree edge que vai visitar o nó 4. E agora o 4 tem um back edge que leva ao 1. O 4 terminou e agora o 3 consegue visitar o nó. É difícil carregar aqui no preto. Visitar aqui o nó 5. E já agora vou só pôr aqui um 4 um bocadinho mais bem feitinho. Com o rato é sempre mais complicado. E agora o nó 5, por sua vez, consegue visitar o nó 6, que já não tem mais nenhuma reta para ver. Depois o 5 finalmente visita o 7. O 7, por sua vez, visita o 8. O 8, por sua vez, visita o 9. Não é? E agora, se calhar, vou colocar isto um bocadinho mais para cima. Ou talvez este aqui mais para o lado, para que eu tenha aqui mais espaço para esta árvore. E portanto, o 7 visita o 8. Não copiei aquele bocadinho do 7, um bocadinho. O 7 visita o 8, o 8 visita o 9, o 9 visita finalmente o 10. O 10 tem um back edge que vai para 5. E depois o 10 visita finalmente o 11. E portanto isto é a nossa árvore de pesquisa que está aqui. Portanto, mesmo sem pensar em números em lows, se olhamos um bocadinho para aqui, nós estamos então à procura de nós que tenham filhos que não tenham nenhum caminho para um antecessor. Não é? Por exemplo, o filho 2 tem um caminho para chegar para trás? Tem, porque consegue ir por aqui. O filho 3 tem algum filho, ou o nó 3 tem algum filho que não consiga chegar para trás? Ora, o nó 3 tem o 4, mas o 4 consegue voltar para trás. E o nó 3 tem o 5 e o 5 não tem caminho para trás. Logo, o meu nó 3 é precisamente então um ponto de articulação. Que é o que nós temos aqui. Depois o 5 tem algum filho que não consiga voltar para trás. Do 7 consegue, porque vem por aqui. Do 6 não consegue. Então, o nó 5 é um ponto de articulação precisamente por causa do 6. Vou explicar aqui o 6.
O 6 não tem nenhum filho, não entra em questão. O 7 tem algum filho que não consiga voltar para trás. Pelo 10 consegue, então o 7 não é. Vamos por aqui adiante. O 8 também é a mesma coisa, o 9 é a mesma coisa, o 10 é a mesma coisa. E finalmente o 10 é precisamente também ponto de articulação porque tem o 11, que corresponde literalmente a um nó, que é filho e que não consegue voltar para trás. Em termos então de números e lows, se eu fosse calculá-los, eu obtinha algo como isto, no sentido em que o 1 tem o low 1, o 2 tem o low 1 porque consegue chegar ao 13, o 3 chega ao 4, o 4 ganha o low de 1 e este low de 1 depois é propagado para aqui. Bem, portanto, temos aqui os lows, não é? E tal como vimos há um bocadinho então, o que nós queremos aqui é procurar então nós que tenham um filho cujo low, que é o ponto que consegue atingir, seja maior ou igual do que, no fundo, o nó onde eu estou, ou seja, não conseguem mandar mais para trás. E, por exemplo, então, o 3 é ponto de articulação porque tenho aqui um filho dele, que é o 5, que tem um low que tem 5, e portanto este 5 é maior do que este 1, logo quer dizer que o 5 não consegue voltar para trás. O 5 não consegue voltar para trás, logo 3 é ponto de articulação. O 5 é ponto de articulação por causa do filho 6, porque o low do 6 é só 6. Ou então, uma outra hipótese seria o 7. Né? No fundo, o 5 é duplamente ponto de articulação, porque desliga o 6 do resto e também desliga aqui o 7 do resto. Corresponde, olhando para aqui, desliga este componente conexo e também este aqui deste lado. Tá bem? Portanto, tem dois filhos que são testemunhas que ele é um ponto de articulação. Finalmente, o 10 também é ponto de articulação, porque então o 11 que tem um low igual a 11. Portanto, é igual a estas ideias que estão aqui. E o outro caso que eu vos tinha dito então é respeitar se a raiz também divide. Se a raiz tivesse mais do que um filho, então a raiz também era, mas neste caso a raiz só tem um filho. Logo, a raiz não é um ponto de articulação. Isto podia ser programado de maneira muito semelhante a componentes fortemente desconexos. Era muito parecido, só que em vez de ter que andar realmente a imprimir os componentes fortemente desconexos, bastar-me-ia, a certa altura, então, verificar, não é? Se eu tenho algum filho, e onde é que eu calculo o low do filho, quando eu saio da sua pesquisa em infinidade, e verifico, então, naquele momento, se o low é maior ou igual do que o número. Se isto acontecer, então, encontrei um ponto de articulação. E, neste caso, eu tenho aqui uma stack, em que a stack me permite, de algum modo, perceber se eu estou a fazer um back-edge ou não, okay? Que é tal e qual estavam os componentes fortemente desconexos. Ou seja, nesta implementação que eu tinha de componentes fortemente desconexos, eu também estava a usar a parte da stack. Eu estou aqui a repetir a stack para saber, no fundo, quais são os nós que ainda estão na pesquisa, para descobrir quando é que eu tenho um back-edge. Se eu quisesse evitar o uso da stack no contexto de pontos de articulação, bastava usar aquele esquema de cores que usei, por exemplo, nos ciclos quando estava a mostrar-vos, onde o cinzento implica que ele está na tal pilha de recursão. É equivalente, está bem? E, portanto, com isto terminamos um bocadinho esta parte da matéria, não é? E aquilo que vai acontecer no vídeo a seguir é que vamos falar da pesquisa em largura. Para terminar esta parte da matéria, antes de entrar na pesquisa em largura, em vez de um meme, vou só aconselhar-vos a espreitarem as visualizações que nós temos, ou seja, se carregarem aqui material de apoio, vão ter sempre acesso a vários links. Em particular, um dos links, se eu tivesse a net a funcionar, seria a parte onde vos mostra material de apoio. E o Visualgo é precisamente um dos sites que eu vos dou, que permite visualizar toda uma série de coisas, e uma das coisas que faz sentido vocês verem então é a parte de visitas em grafos, não é? Que é a parte aqui de Graph Traversal, e se vocês entrarem neste módulo de visualização, vocês conseguiriam ver DFS, VFS, e dentro do DFS vocês teriam então a hipótese de procurar as várias pesquisas, não é? E a pesquisa em particular que nós estávamos aqui a ver foi então DFS. Podiam aqui desenhar um DFS a partir de um dado nó e podemos respeitar coisas como ver uma ordenação topológica, ver série partido e ver então algoritmos Strongly Connected Components, vendo então em particular, como eu estava a dizer, o tarjá. E se carregarem aqui na parte do tarjá, conseguem ver ela calcular o num e o low, tal e qual nós fizemos. Tá bem? Portanto, aconselho fortemente a experimentarem e espero que, no fundo, consigam compreender e podem ver isto quantas vezes quiserem, sendo que considero que as duas últimas aplicações que nós temos, descobrir componentes fortemente desconexos e pontos de articulação, são o mais avançado quase que vocês vão ver em grafos. Também.